Oi gente, tudo bom com vocês? Mais uma aula aqui no canal Arquideias. Nessa aula a gente vai ver justamente o editor de materiais do nosso V-Ray, né? Em que ele vai ser bem importante para a gente utilizar, né, os materiais de uma forma correta e conseguir também fazer com que os nossos materiais fiquem mais fotorrealistas, tá bom? Então, antes de começar a aula, eu vou pedir para que você deixe seu curtir, comente se você gostou da aula no final e se inscreva no canal. Isso tudo me ajuda muito a crescer aqui na plataforma e também me ajuda na minha carreira, tá bom? Já agradeço muito de coração a todo mundo que está dando pelo menos essa visualização. Isso também já me ajuda demais, tá bom? Então, vamos começar. Bom, a gente vai mexer aqui então no nosso editor de materiais, nosso asset, né? Nosso asset editor. E aqui nessa aba de materiais, obviamente, o que vai acontecer? A gente tem esses 4 materiais aqui que são, eu acredito que daquela nossa amiga, né, que a gente tem aqui do V-Ray, que já vem de fábrica, né? Minha tela eu não estou conseguindo colocar muito para cima, mas eu acho que não vai ser muito problema. Deixa eu ver se eu... aqui, pronto. Acho que assim fica até melhor. Bom, como é que a gente vai mexer então aqui com ele? Basicamente, a gente vai começar aqui, né? A gente pode colocar, né? Criar um material, uma textura, uma luz, geometrias quaisquer, elementos para renderização, enfim. Mas a gente vai se atentar aqui à parte dos materiais. E aqui, já justamente na parte dos materiais, a gente tem muita coisa, muita opção aqui para os materiais que a gente vai utilizar. Muitas vezes a gente pode utilizar, por exemplo, a pintura de carro aqui já, justamente que ele já tem um certo jeito, né, de fazer essa pintura de carro. Então vamos supor que tá aqui assim, né? Eu vou então selecionar aqui na nossa esfera, na nossa amiguinha aqui, para ter uma ideia de como fica, tá? Vou renderizar. Então aqui a gente já tem uma ideia, né, de como ficaria a nossa pintura de carro. Obviamente a gente pode ter várias coisas que a gente pode alterar, mas é um preset legal que o V-Ray ele já traz aqui pra gente. Mas ao longo do curso mesmo a gente vai mexer de fato aqui com o genérico, né? A gente vai fazer mesmo as alterações no genérico, tá? Vou excluir esse aqui. Então vamos lá. O genérico, né? Acreditem, vocês vão ver muito esse material por aqui, tá bom? O que acontece com o genérico? O genérico, a gente vai ter várias opções aqui que a gente pode colocar textura ou justamente só alterar o diffuse. Então, por exemplo, o vidro a gente faz algo mais ou menos assim, a refração aqui, e aí a gente muda aqui, por exemplo, acho que 1,33 é água, uma coisa assim. Aí a gente já tem já justamente aqui um material, né? Vou utilizar aqui só para ver se é mais ou menos isso. Isso daqui a gente fez água, né? A gente fez uma aguinha aqui, basicamente, tá? Mas outras vezes a gente pode pegar e colocar justamente alguma textura que a gente tem aqui. Por exemplo, vocês vão dar uma olhada aqui no que eu tenho aqui, hein? Como que é a minha área de trabalho. Mas basicamente, a gente tem essas texturas aqui, então vou colocar essa aqui, por exemplo, só para ter uma ideia. Então a gente vem aqui e a gente já tem justamente inserida a nossa textura. Obviamente, como eu peguei e deixei tudo aqui, não dá pra ver, eu tive que alterar. Aí, por exemplo, vamos colocar aqui na nossa seleção. Aqui
eu vou alterar um pouquinho a escala dela, tá? Só para ela aparecer aqui um pouco melhor. Vocês viram que ela ficou ainda mais cagada. Por quê? Porque ela não está mapeada corretamente. Então vem aqui, eu utilizo um outro plugin aqui que eu posso utilizar. E aí ela já melhora. O V dela, ó. Deu uma melhorada. Entendem? Vou colocar então aqui para renderizar, para a gente ver aqui. Então, é justamente esse processo um pouco que a gente vai fazer aqui dentro desse software, né? Que é basicamente configurar esse material, né? Colocar todos os mapas aqui, os mapas PBRs ou albedos, enfim, que a gente vai utilizar e justamente deixar a nossa cena fotorrealista. Aqui criou uma textura do Sketch UV que eu não entendi muito bem o porquê. Acho que essa é a primeira vez que isso me acontece, mas não tem problema, tá? Aqui a gente tem o bitmap, né? Enfim, tá? Então o que mais que a gente pode também ver aqui? O modo de visualização. Eu fiz aqui rapidinho para vocês terem uma ideia. Mas ó, como fica esse modo de visualização? Vamos supor que eu tenho esse concreto. Eu quero deixar ele no chão. Então eu vou ver como ele se comporta no chão, obviamente. Como fica a reflexão dele. Aqui, ó, por exemplo. Algo mais assim. Se a reflexão ela tá um pouquinho mais realista ou se tá nada realista, entendem? Então isso ajuda bastante a gente. Por exemplo, aqui tem o Fabric, né, que ele cuida justamente de tecido. Imagina um tecido de concreto, ele ficaria justamente assim, né? Posso acabar mudando aqui, como se diz, que o tecido, vou colocar aqui esse daqui que é justamente um tecido de fato, né? Um tecido enfim, de abajur. Eu uso bastante esse aqui para abajur, né? A gente pode aumentar ou diminuir aqui a nossa tela de visualização do material, né? Enfim, então, por exemplo, esse é um tecido. Agora, se eu tivesse um terreno aqui, ou uma imagem de terra, a gente usa também bastante para água, tá? Mas eu utilizaria isso daqui para água. A gente já tem aqui também para paredes. Então, por exemplo, eu tenho uma outra textura aqui. Se eu não me engano é a Plaster. Eu não sei onde eu coloquei a Plaster. Mas vamos supor que eu quisesse fazer uma parede de madeira. Não sei, algo assim. Ele vai mostrar aqui bem bacana, assim. Ou não bacana porque, né, tá... Só dá aqui as suas alteradas, né, nas dimensões. Mas basicamente ele vai mostrar bastante coisa. Então a gente tem aqui um zoom aqui na parede de como ficaria, né, um vinco ali, enfim, tá? Então isso é muito útil pra gente, porque como eu disse, chão eu gosto bastante de usar justamente assim, para ver como está refletindo, está refletindo bem bacana, enfim. Se o bump ele tá ligado também, cadê aqui o bump, o displacement também, para dar um outro tom mais realista. É basicamente isso, tá? Aqui é que a cena que eu peguei aqui, ela não é muito grande, tá? Na verdade, até porque ela só tem um objeto. Mas vamos supor que tivesse vários, né? Vamos supor que eu peguei aqui. Select Objects in Scene, né? Isso é muito útil porque muitas vezes a gente vai ter vários pisos, vários tecidos, ou justamente várias piscinas ou elementos que possuem alguma água e a gente tiver aplicado o mesmo material, a gente consegue selecionar esse material e fazer as alterações aqui justamente, né, as necessárias, né? A gente também tem aqui o Use as Replacement, né? Então vamos supor que a gente pegou aqui uma textura, vou pegar essa aqui, se bem que essa daqui tem um branco, tem esse cinza,
Tá, eu vou pegar vou pegar essa daqui, que eu acho que vai ficar mais bacana. Vamos supor que eu vou usar aqui, Use as Replacement. Vou no objeto que ele já está selecionado aqui, né, a minha esfera. Vou na textura que a esfera já tem, né, e eu venho aqui e utilizo Replace All Reference, Replacing Scene. Enfim, na cena vai ser justamente na cena que a gente está. E em todas as referências é justamente no seu modelo inteiro. Então eu vou colocar aqui, ó, Replacing Scene, e ele vai alterar automaticamente. Eu uso bastante isso porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, sei lá, um painel aqui, né? Vamos supor, e aí dentro desse painel eu vou ter algumas tiras, né, obviamente. E nessas tiras, vamos supor que aqui eu coloquei essa textura, aí nessa outra eu coloquei essa, e assim por diante, né? Assim por diante. Essa aqui e essa aqui. Vamos supor que eu quero mudar essas três aqui, né, daquela mesma forma. Então eu venho aqui, select Objects in Scene. Você viu que já que todas as faces foram, né? Venho aqui, Use as Replacement e Replace in Scene. Então já mudou tudo, tá vendo? Já mudou tudo, basicamente. Então, essa parte, né, é bem útil e acreditem, vocês vão usar demais, né, na jornada profissional de vocês, na verdade. Eu vivo fazendo isso, seja porque um material meu eu não gostei, ou seja por, sei lá, eu achei que o outro material não ficou tão bom e aí eu volto para o mesmo material que tinha, enfim. Tá? Aqui a gente vai ter uma opção muito bacana, né? A gente vai ter aqui os tributos do layer, mas a gente vai ter aqui algo muito bacana que a gente vai poder alterar aqui para configurações avançadas do nosso material. Então a gente não tem só isso aqui, a gente pode ter justamente muito mais opções dentro do V-Ray que a gente não estava conseguindo configurar. Então aqui a gente consegue até configurar melhor para dar um grau até ainda mais, né, de realismo para nossa cena. Né? Bom, a gente vai ter aqui também a parte de layer. Então, por exemplo, o nosso layer principal é do nosso material, que ele justamente está referente ao diffuse, ao reflection, a refração e por aí vai, né? Tudo que está dentro desse layer aqui vai ser justamente a parte principal do material. Só que a gente pode colocar outro layer, que é, por exemplo, layer emissivo. Aqui, né? Então ele ficou até maior que o nosso layer material, que é uma emissão de luz, né? Então a gente pode colocar as prioridades em cena, um pouco até como o pacote Adobe, né? A gente coloca aqui o que é prioridade em cima, enfim. Então a gente pode brincar bastante, pode excluir também cada layer, né? A gente pode também ter o outro diffuse, outra camada reflexiva, enfim, tá? E aqui, por fim, a gente vai ter algumas outras opções que a gente pode colocar. Então, por exemplo, a gente vai utilizar muito displacement, mas a gente também poderia colocar mais um bump. Então, ó, tem dois bumps aqui, tem esse bump aqui e tem esse outro bump aqui, tá? Ó, esse é um bump secundário, tá bom? Tem essas outras, Material ID e Override.
que eu acredito que seja essa parte de override, é justamente do override materials, né? Que eu vou também falar com vocês nas próximas aulas, tá? Então não vou dar esse spoiler agora. Mas, gente, é basicamente isso dos materiais que eu tinha para mostrar hoje, tá? Eu queria só dar aqui uma última dica. Vamos supor, para não tomar muito seu tempo, vamos supor que você gostou muito desse material, o jeito que você configurou, só que ele foi muito demorado, então da próxima vez você vai passar muito tempo para pegar e configurar ele. Então o que, que você faz? Né? Você vem aqui, você pode importar já algum material, né, no formato V-Ray Material, né? Ou você pode justamente já salvar esse V-Ray Material, tá vendo? Então você vai salvar numa pasta, salvou, vem aqui e já simplesmente abre aquele material. Ou você também pode fazer uma própria biblioteca sua aqui, que eu faço isso, muito bacana, salva muito do seu tempo. E é muito bom já trabalhar com os materiais que você já tem confiança e já sabe do resultado dele, tá bom? Minha última dica aqui, a gente vai ver isso um pouco nos materiais um pouco mais avançados, em especial os tecidos, quando a gente utiliza fall-off, ou justamente em pinturas de carros que a gente tem um blend materials, enfim. Mas aqui, ó, vamos supor que a gente vai dar um delete asset, ou justamente vai dar um purge, né? Ele vai tirar justamente todos os materiais que eu não estou utilizando. Então, ó, só fiquei com essa textura do Sketch UV. Por quê? Porque é o único material que eu estou utilizando. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente que a gente vai utilizar, como eu disse, o fall-off e o blend materials, né? E nesse blend em especial, ele vai misturar dois materiais. Só que esses dois materiais eles não estão sendo utilizados na cena. O que está sendo utilizado é o material que está sendo misturado. Ó, por exemplo, esse daqui tem o two-sided, né, e tem esse blend aqui. Então, por exemplo, esse blend aqui, ó, você vê que ele tem uma base, né, e aí vai ter uma outra camada, enfim. Esse material aqui em si ele não vai ser apagado, mas a camada aqui e o material de base, eles serão apagados. Então tomem muito cuidado com o purge, tá? Porque muitas vezes você foi lá, terminou a sua cena, texturizou tudo, tá com a iluminação ok, tá tudo legal para você renderizar. Mas aí você tem a brilhante ideia, a maravilhosa ideia e bem geniosa de dar um purge materials para justamente seu modelo ficar um pouquinho mais leve, a renderização não pesar tanto. E aí você fudeu a sua cortina, você ferrou o seu abajur, você, sei lá, sabe? Então tomem bastante cuidado com esse purge, tá? Seja aqui no do V-Ray, seja também do SketchUp, tá bom? Então, basicamente era isso que eu tinha para dizer sobre os materiais do V-Ray, pelo menos nesse momento, tá? A gente vai circundar muito mais os materiais do V-Ray porque a gente vai utilizar eles bastante, né? Então fiquem ligados nas próximas aulas, tá bom? Eu vou pedir de novo mais uma vez para vocês deixarem o gostei, o like, se inscrevam aqui no canal, comentem o que vocês acharam da aula e me dê sugestões de mais conteúdos, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua visualização e até mais, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.